mas sem a faculdade, né? Então, quer dizer, você queria cargos mais altos, precisava da faculdade. Então, isso fortaleceu esse âmbito da faculdade. Isso, né? isso. Porque foi bem nessa transição emblema Nestlé. Acho que eu já tinha saído do da terceiro colegial e acabei ingressando na faculdade. Então, acho que foi bem essa ponte. Você já foi direto? Já tinha faculdade, já estava no primeiro ano de faculdade quando eu entrei na Nestlé. Você fez cursinho, não fez? Você já terminei e já consegui entrar? Eu fiz uma época um cursinho, mas assim... Bem básico. Bem básico. Eu pagava já com o meu salário de emblema, né? Mas era o que eu tinha, né? Foi um dos cursinhos que na época recém-inaugurados lá em Araçatuba, e fiz alguns uns estudos, mas não conseguia me dedicar. Eu não conseguia me dedicar. Fiz faculdade, mas entrei na faculdade, na faculdade de economia lá da Toledo. Na Toledo? Toledo, conhece lá, né? Então, na realidade, porque eu prestei para a economia? Eu precisava de um curso para eu ingressar na faculdade. Para eu ingressar na multinacional. E como a gente sempre trabalhou, e a gente dedicava muito mais tempo para o trabalho em detrimento de um estudo mais aprofundado, diariamente, durante o dia, à noite. Então, você sabe um pouco do que, né? Sim. A gente precisa fazer, mas você tem as suas prioridades e o seu foco. Aí eu optei por economia. Falei, poxa, economia, vou olhar aqui, direito 12-1, contábeis 8-1, números hipotéticos, mas para ter uma... A economia era menos concorrida. Menos concorrida. Falei, puxa, eu vou arriscar a economia, eu acho que eu consigo já engatar e depois eu vou me direcionando dentro do que o mercado exigir. Dentro do que o mercado exigir. É isso mesmo. E foi nessa transição. Então, emblema, eu já estava no meu primeiro ano de faculdade, meses. E como que foi pagar a faculdade? Porque você trabalhava de dia, à noite faculdade, é pouco tempo para descansar, e nesse pouco tempo você tem que estudar ainda, porque você tem as provas para fazer dentro da faculdade. Mas, e como que foi pagar? Porque creio que você ajudava na sua casa, né? Você já falou que, no começo, se não me engano, você falou que ajudava. Sim. Então, eu continuava ajudando, ainda ter que tirar esse dinheiro para isso. Aí, foi fácil, não foi? Teve dificuldade? Foi bastante interessante. Realmente, desde da Emblema, meu primeiro salário, eu sempre comecei a ajudar em casa desde os 14 anos, então. E aí eu comecei a... Isso não vai... né, seguiu até hoje, falar a verdade. Mas entrei na faculdade e não tinha. Ou tinha dinheiro, ou ajudava em casa, ou não vestia, ou não calçava. Aí, então, a gente tem que priorizar, né? Eu sempre falei, a gente tem que priorizar a prioridade da prioridade. Primeira prioridade, pôr dinheiro em casa. Então, dentro do meu salário, continuei dando continuidade e ajudando meus pais. Aí sobrava o dinheiro da faculdade, que às vezes, né, não era o suficiente. Ou estudava, ou me vestia, ou também um adolescente então, saía, né? Você ficou ali... Não digo uma palavra, não seria devendo, mas ficou faltando alguma coisa, tipo, alguns meses da faculdade, não dava para fechar o mês. Muitas vezes, eu até brinco, se devesse para a faculdade e fosse preso, eu tinha prisão perpétua. Eu vou falar para você, o negócio foi interessante, verdade. Pagava um mês, ficava 2 sem pagar, e aí eu tinha que, poxa, porque aí quando promotor de vez, você tinha que ter uma roupinha mais bacana, uma camisa social, né, um sapatinho de bico fino. Minhas roupas de sair eram as roupas que os meus irmãos mais velhos daqui de Campinas me mandavam. As roupas usadas deles eram as minhas roupas novas. Então, eram as roupas ou que eu punha para trabalhar ou que eu punha para sair quando saía, numa de São Vicente, na discoteca do Corinthians. Né? Então, eram as roupas dos meus irmãos aqui. Nem falar de discoteca, o pessoal não vai saber o que é isso. Não vai saber o que é. Uma baladinha, né? Uma baladinha. Ó, mas o que eu vejo sobre isso, a dificuldade, mas isso não tirou seu brilho, não tirou a sua gana, não tirou a sua vontade de vencer, de terminar, né? Eu acho que com certeza você já quitou todos os débitos, mas quantas pessoas que já não passaram por isso? Então você é uma prova viva. Passei por isso, não desisti e alcancei o que eu queria. Porque às vezes a pessoa está na faculdade lá, não estou conseguindo pagar, vou parar. Não desista. Né? Você é uma prova disso, não desista.
Não dá para desistir, não dá para desistir. Eu acho que dificuldade tem tudo. Depende sempre do que você quer para você, né? Então, se eu queria encarreiramento profissional e multinacional, como eu já disse, e naquele momento o start era a faculdade. Então tinha que ter, né? E pode ser um clichê, isso a gente ouve até hoje, mas se não fosse bom, a gente não teria se desafiado, né? Então, tudo que é bom demora para acontecer, é mais desgastante, mas a gente fortifica, a gente começa a dar mais valor, ainda mais a gente que não era subsidiado pelos pais, né? Exatamente. Então a gente... Tudo que vem com o suor realmente é mais gostoso, é mais gostoso, né? Tem um sabor diferente. Dá mais valor realmente. Tem um sabor diferente. Aí você estava lá na Nestlé, você terminou a faculdade na Nestlé ou você saiu antes? Então, aí eu trabalhei 2 anos na Nestlé, e como nem tudo são flores também no mercado, né? A Nestlé naquela época passou por uma reestruturação, segundo nos foi apresentado. E todos os promotores de vendas do Brasil foram desligados. Até, imagina aí, uma adequação salarial, que até, né? Uhum. E não vou falar que foi terceirizado, que foram recontratados também seletistas, né? Mas naquela leva de reorganização eu acabei sendo desligado, depois de 2 anos de companhia. E você estava fazendo faculdade aí? Estava fazendo, aí aproveitei o acerto e já paguei alguns títulos lá, tá tudo certo. Tá? Ficou zerado, mas paguei. Até aquele momento eu já tinha pago, o que estava atrasado eu paguei tudo. E aí? Peguei o cheque do acerto, estava na conta e dei um cheque na faculdade, lembro perfeitamente. Mas aí, você